A esporotricose é uma doença zoonótica que acomete tanto animais quanto humanos e tem a sua incidência aumentada numa velocidade muito alta na região norte do Espírito Santo. Foi identificando esse problema durante a disciplina de doença infecto-contagiosa que eu, professor, junto com os alunos do 5º e o 6º período de Medicina Veterinária da Multivic de Nova Venécia e com o apoio da FAPES, decidimos criar mapas que possibilitem que gestores públicos municipais consigam identificar de uma forma simples quais áreas dos seus municípios possuem maior risco de disseminação da doença, podendo desenvolver estratégias mais efetivas no controle da disseminação. E é este trabalho que será apresentado pelos alunos. A esporotricose é uma doença fúngica causada pelo agente do grupo Sporotrix schenck, de caráter endêmico e de distribuição mundial. Inicialmente, a doença acometia pessoas que trabalhavam no campo ou possuíam o hábito de praticar jardinagem, pois o fungo possui capacidade de contaminar e de se multiplicar em solos, onde encontra condições ambientais propícias à sua reprodução. Atualmente, a doença vem se comportando majoritariamente de caráter zoonótico, tendo seu primeiro vínculo ocorrido em 1898, nos Estados Unidos, com um paciente que apresentava lesões de pele. No Brasil, os primeiros casos de esporotricose em humanos ocorreram em 1907, que desde então os números de casos vêm aumentando e a partir dos anos 2000 teve um crescimento exponencial. A doença pode acometer uma variedade extensa de espécies de animais e possui o gato doméstico como uma relevante fonte de transmissão da doença no ambiente familiar, que a íntima interação entre os indivíduos possibilita a propagação da infecção interespécies, enfatizando sua importância zoonótica e preocupando profissionais de saúde humana e veterinária. O comportamento dos felinos domésticos, principalmente os machos e não castrados, faz com que os mesmos se tornem uma fonte importante de transmissão e disseminação da doença nos territórios sanitários dos municípios. A prática da caça e de demarcação do território faz com que grande parte dos gatos domiciliados tenham acesso à rua, onde percorrem longas distâncias territoriais, com o objetivo de interação social e reprodutiva. Com isso, muitos animais se envolvem em brigas por disputas de fêmea e de território. São nessas brigas que ocorre a transmissão de um animal ao outro, onde o gato que está doente, ao arranhar ou morder um animal sadio, inocula um fungo presente embaixo da unha e da boca no tecido do outro animal, através do ferimento que foi produzido. Entre janeiro e agosto de 2021, foram notificados 334 casos de esporotricose humanas e 579 casos de esporotricose felina no estado do Espírito Santo, considerando ainda que há possibilidade de subnotificação desses casos, devido tanto ao desconhecimento da doença por parte de muitos profissionais de saúde, quanto pelo desconhecimento da obrigatoriedade da notificação dos casos humanos. Além disso, a notificação dos casos de esporotricose em animais ainda não é obrigatória no território capixaba, podendo pressupor que há ocorrência muito maior de casos humanos e felinos do que as documentadas. Conhecer a realidade do território através da classificação das áreas quanto ao risco da transmissão da doença permite que gestores públicos desenvolvam e adotem estratégias específicas voltadas às regiões de maior emergência para o controle da transmissão do fungo, reduzindo assim a incidência de casos animais e humanos, impactando positivamente na saúde da coletividade, além da redução de gastos públicos com medidas pouco eficazes de controle e tratamento de casos positivos, otimizando recursos tecnológicos e humanos que muitas vezes são escassos. O objetivo desse projeto foi mapear os casos de esporotricose felina no município modelo de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. De acordo com o georreferenciamento das residências onde habitam os animais positivos, obtendo no final, através da densidade de kernel, um mapa de calor com a projeção das áreas de transmissão da doença, conforme sua criticidade. A utilização do mapa possibilita uma análise estatística visual e dinâmica, permitindo uma interpretação dos dados de forma simples, onde gestores e técnicos municipais conseguem compreender e identificar as áreas prioritárias de intervenção para o controle da transmissão de esporotricose, otimizando os processos e utilizando recursos públicos de forma mais eficaz.
Esse projeto também visa aproximar os alunos do curso de Medicina Veterinária do ambiente de saúde única e epidemiologia, formando profissionais com um olhar mais amplo na atuação do médico veterinário no contexto da saúde pública. Quanto à metodologia, foram coletadas informações clínicas e epidemiológicas de todos os gatos diagnosticados com esporotricose no município de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, entre os meses de janeiro a outubro de 2021. O município foi escolhido por possuir registrado dados desde o primeiro caso positivo identificado pelo serviço público, tendo todos os animais georreferenciados conforme sua casa de moradia. Os dados de georreferenciamento foram codificados pelo Programa de Complemento MMQGIS, um sistema de informações geográficas que faz uso da demarcação espacial para análise de dados. O raio de dispersão da doença foi definido conforme o estudo de Thomas, de 2014, onde estimou que o gato urbano forrageia uma área de até 6,88 hectares, chegando a uma distância aproximada de 148 metros de raio da sua casa de moradia. A definição do raio é um fator importante para conseguir mensurar a área de dispersão da doença a partir de um animal doente, graduando o risco de transmissão de acordo com a distância do ponto focal. Quanto mais distante da sua casa de moradia, menor o risco de transmissão. Definidos os pontos geográficos dos gatos positivos e o raio de dispersão através do programa QGI, foi construído o mapa de densidade de kernel, gerando um mapa de calor visual que permite a interpretação de forma rápida das áreas de risco, de forma graduada conforme a sua coloração. São Gabriel da Palha teve seu primeiro caso felino confirmado com esporotricose em maio de 2021, sendo o único naquele mês. Em junho, confirmou mais um caso. Julho, teve 3 casos positivos. Agosto, 8 casos. Setembro, 6 casos. E outubro, 4 casos. Totalizando 23 casos de gatos positivos de maio a outubro, caracterizando como um surto em progressão preocupante. A utilização do sistema de informações geográficas, fazendo o uso de demarcação espacial para analisar os dados, possibilitou uma melhor identificação, localização, visualização e modelagem dos eventos que estavam espacialmente distribuídos, permitindo identificar informações e padrões antes escondidos nos dados brutos. É possível observar a propagação e disseminação territorial da doença quando avaliada em uma linha de tempo, como demonstrado no mapa de pontos, onde novos casos vão surgindo próximos aos casos iniciais. A interpretação através do mapa de densidade de kernel possibilitou uma avaliação mais rápida e dinâmica das áreas onde estavam concentrados os animais positivos. Mesmo pessoas leigas em epidemiologia, utilizando da assimilação da escala de cores quentes com a gravidade da ocorrência da doença, consegue identificar as áreas com maiores riscos de transmissão entre os animais, sem a necessidade de conhecimento prévio com as características da doença e aspectos comportamentais dos gatos. É possível observar o dinamismo espacial das áreas de maiores risco com o avançar dos meses. Isso permite que as estratégias sejam adaptadas e direcionadas às localidades que são críticas naquele momento em que se avalia a condição epidemiológica da doença. Ao final do trabalho, foi permitido observar que São Gabriel da Palha, considerando os dados acumulados de janeiro a outubro de 2021, os bairros Progresso e Santa Rita são os de maiores riscos de transmissão da esporotricose felina, podendo estar associado às características de habitação e sociocultura dos moradores dessas localidades. São nesses bairros que ações de controle e prevenção e transmissão da esporotricose devem ter maiores investimentos por parte do serviço público, principalmente no que tange educação em saúde da população e controle dos reservatórios através de políticas públicas atuais. Essa metodologia pode ser adaptada a diversas doenças e agravos de interesse em saúde, facilitando e otimizando as estratégias de saúde de municípios que optem por replicá-la.